Hoje abordaremos um tema que é muito antigo, com conceitos fundamentados primeiramente, pelo menos nos registros que se tem, lá na China antiga, passando depois por Grécia e Roma também antiga, chegando a nós de maneira mais clara a partir de ideias mais recentes vinculadas ao iluminismo, o iluminismo europeu, claro, e respingando de fato no Brasil através das revoluções francesas e americana. Nossa conversa com Jesus dessa manhã será sobre merecimento e graça. E se tem um negócio que a nossa cultura gosta de debater, é essa ideia de mérito. Julgamos, e não só julgamos, né? Isso é muito importante. Não só temos esse prazer em julgar, como em reprovar quando o mérito é referente aos outros. De maneira que mérito e igualdade chegam a parecer ideias contraditórias, quando é em relação ao outro. No entanto, quando o empenho, quando o esforço é nosso, eu tenho por quê? Eu mereci, assim como dizia aquele meme mais antigo. De alguma forma, somos moldados por uma cultura de privilégios e favorecimentos, mas que ainda valoriza bastante essa ideia de mérito. Desde cedo, somos ensinados que tudo que recebemos deve ser proporcional ao nosso esforço, seja nos estudos, seja no trabalho, ou até em nossos relacionamentos. Essa é a lógica da meritocracia. Quanto mais dedicamos, quanto mais investimos, mais recebemos. É um retorno. Caso você tenha dúvidas sobre esse conceito, quanto a relacionamentos interpessoais, te convido a ouvir a mensagem da semana passada sobre amor, onde a gente falou um pouquinho de como isso funciona. Voltando ao merecimento de hoje. Muitas vezes tentamos transferir essa lógica humana, essa percepção filosófica, né, de merecimento para o nosso relacionamento também com o nosso Deus, achando que podemos merecer de alguma forma suas bênçãos, seus favores, sua atenção, através de qualquer que seja o nosso esforço, através da nossa obediência ou da nossa capacidade de cumprir o que Deus nos manda. No reino de Deus, o merecimento humano não é o que determina a nossa salvação, não é o que determina as bênçãos que nós continuamos recebendo. Jesus nos ensina que o único fator que realmente importa é a graça. Graça, muito bem. Igreja nota 10. É porque não teve café da manhã hoje. Mateus, e eu já convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, nos desafia a repensar exatamente essa nossa visão, uma visão de justiça, convidando-nos a abandonar nossas expectativas que continuam sendo baseadas em mérito, para que a gente possa, de fato, aprender a confiar na generosidade e na poderosíssima chamada graça divina. Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, eu convido você a acompanhar a leitura aí com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, ou seja, os últimos praticamente nem trabalharam. E cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu
1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse texto sempre acabou comigo. Sempre, sempre. Desde pequeno, inserido nessa lógica de merecimento, em que as minhas notas na escola diziam qual era o meu valor, o quanto eu realmente estava me aplicando. Como aluno bolsista, então, eu sempre tive aquela ideia de que se eu não mantivesse a minha média, ia perder a bolsa. Se eu perdesse a bolsa, não tinha como continuar estudando naquela escola. Então, me permita te avisar, antes que você também se anime demais aí com o que a gente vai falar aqui, não vamos abordar a questão do talento natural, muito entre aspas, né? Até porque esse talento natural acabaria caindo dentro da definição de graça, que a gente vai acabar passando por ele. Nossa conversa de hoje, quando falarmos de talento, estaremos abordando a ideia de um talento fruto de empenho, de esforço, de dedicação. Só para destacar, caso você não tenha percebido, cada grupo desse texto chegou em um momento completamente diferente. Uns chegaram muito cedo, e desde muito cedo estavam ralando para garantir o pagamento que foi combinado. Os outros foram chegando, e alguns chegam no finalzinho, no apagar das luzes, e recebem o mesmo salário. O mesmo salário, independente do tempo de trabalho ou da capacidade de produção. E isso realmente buga a nossa mente. Por isso, precisamos de ajuda do próprio Cristo, sentando conosco e nos chamando para uma conversa, para a gente repensar esses conceitos e poder compreender esses conceitos de acordo com a sua palavra. Assim, te convido a olhar para o primeiro ponto de reflexão dessa mensagem, que é focado principalmente nos versículos 1 até o 7, onde a gente vai estudar. Anota aí para conversar no núcleo, hein? Anota aí. O chamado é pela graça. O chamado é pela graça. O primeiro ponto que essa parábola nos ensina é que o chamado de Deus é exclusivamente pela graça. O dono da vinha sai diversas vezes ao longo do dia para continuar contratando trabalhadores. Não importava para ele se eram as primeiras horas da manhã ou as horas finais do dia. O dono da vinha continuava chamando e chamando e chamando mais trabalhadores. Isso nos lembra que Deus, em sua soberania, chama pessoas em diferentes momentos da vida. Como a gente falou recentemente, da mulher lá, do fluxo de sangue, né? 12 anos sangrando, sofrendo. Por que teve que passar por isso tudo? Chegou o momento dela. Alguns são chamados muito cedo, como a gente também falou em relação às crianças, que têm a vida inteira para servir ao Senhor. Outros vão ser chamados no apagar das luzes. Alguns servem a Deus desde a sua juventude, se dedicando com tudo que têm a oferecer, enquanto outros praticamente não estão dispostos a participar em quase nada. Essa dinâmica nos mostra que o tempo de serviço ou a antiguidade no reino de Deus não confere mérito especial. Sabe aquela situação que você chega numa igreja, principalmente algumas igrejas mais tradicionais, como a nossa, igreja presbiteriana, de vez em quando você chega em alguns espaços e a pessoa fala assim: quem é você? Aí eu sou fulano. Filho de quem? Aí parece bem de antigamente, né? Eu sou fulano da casa tal, fulano tal, porque tem uma estrutura de anos e anos de famílias que se perpetuam ali. Mas isso não traz pagamento especial nenhum para nenhum de nós. Deus chama pessoas não com base no que cada um de nós pode oferecer. O chamado de Deus é um ato soberano, demonstrando a sua bondade para com quem Ele resolve chamar.
estendendo-se a todos, independente da condição ou do tempo de serviço que cada um terá para oferecer. Quando a gente pensa isso tudo relacionado à forma como é a vida hoje em dia, há uma tentação da gente acabar se orgulhando do tempo que a gente serviu a Deus, acreditando que por sermos cristãos por mais tempo, merecemos mais do que os outros que acabaram de chegar. Mas falando, não sabe nada. Como é que vai me orientar? Como é que vai chamar minha atenção? E muitas vezes quem está em pecado sou eu. Mas essa parábola nos mostra que o chamado de Deus é o mesmo para todos os trabalhadores da vinha, quer seja no início da vida, quer seja no final. O tempo de serviço não é o que vai contar para receber esse pagamento. O tempo de serviço aponta, na verdade, para a resposta ao chamado gracioso que Deus fez a cada um de nós. E isso é assustador, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Assustador porque quebra essa compreensão enrijecida dentro de cada um de nós, de que as relações devem ser baseadas em troca para ser válida. Se eu fizer tanto, fulano vai fazer tanto. É tipo aquela história do casamento, né? Você vai até aqui e depois você deixa o outro vir, para ser uma relação equalitária. Porém, quando a gente olha para essa estrutura que está sendo proposta, a gente identifica algo maravilhoso, porque nos liberta presta atenção, meu irmão, nos liberta da obrigação de fazer algo mal feito. Imagina que uma pessoa serve ao Senhor em qualquer área que seja, e só aqui na nossa igreja nós temos diversas áreas para você servir, muitas e diferentes áreas para servir. Algumas dessas áreas são mais visíveis, né? Pessoal que fica na câmera e às vezes tem que ajustar no som, pessoal que prega, pessoal que toca, pessoal da recepção, time de serviços, mas tem vários outros times que também ficam aí invisíveis durante a nossa estrutura de culto. Então imagine que qualquer um dos nossos voluntários começa a servir cada vez pior e vai servindo de qualquer jeito. E ele vai servindo, e ele vai vindo com má vontade, ele vai vindo fazendo as coisas de qualquer jeito, jogadas e tal, mas ele está fazendo com o coração puro. O coração está puríssimo. E então, um outro irmão, ou irmã também, tanto faz, um outro irmão, com toda a dedicação, com todo o empenho, que doa a sua vida integralmente ao Senhor com todo amor, se aproxima desse irmão que está fazendo as coisas jogada, para orientar em amor, em direcionar realmente para o caminho da verdade. E ele explica que o serviço precisa ser feito da melhor maneira possível. Porque se esse irmão fizer com mais dedicação a Deus, Deus, sem dúvida nenhuma, o abençoará mais. Então, eu vou te fazer uma pergunta muito fácil. Quem está certo e quem está errado nessa história? O primeiro, que está fazendo de qualquer jeito, ou o segundo, que está fazendo melhor, mas olhando como uma forma também de receber mais bênçãos. E é exatamente aqui que a gente recebe uma resposta na lata. Ambos estão errados. Não somos obrigados a fazer, então não tem motivo nenhum para fazermos nada mal feito para o Senhor. Não existe essa questão. Nem pelas pessoas, e às vezes é difícil, porque a gente olha isso na relação com Deus, né? Eu não vou fazer de qualquer jeito para Deus. Mas quantas vezes a gente já não está tão habituado a fazer as coisas de qualquer jeito, que a gente nem se dá conta que a gente já acionou esse modo de fazer de qualquer jeito para todo mundo. Então Deus é apenas mais uma vítima nesse processo. Porque é marido servindo a esposa de qualquer jeito, a esposa servindo ao marido de qualquer jeito, amigo servindo ao amigo de qualquer jeito. É no trabalho, a gente fazendo as coisas de qualquer jeito. Me paga um pouco, então eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Ou seja, acabamos fazendo com o Senhor esse tipo de coisa. Mas quantas vezes a gente já não acostumou a fazer com o Senhor, porque a gente já nem vê mais que é a nossa prática. Porque a gente faz com todo mundo assim. Porque tudo que fazemos repetir. Não o que o Senhor nos ensinou, mas o que o nosso coração está cheio. E o que o texto está chamando a nossa atenção é exatamente para a gente redirecionar a forma como a gente tem olhado, o jeito que a gente vive a nossa vida, a nossa história.
Precisamos fazer um exercício de repetição, não da nossa cultura, não do que o nosso coração está cheio, mas de repetição do que foi ensinado pelo nosso próprio Senhor. E isso significa repetir atos de graça, repetir atos de amor, repetir atos de serviço. E isso não porque ninguém merece. E isso porque sabemos e confiamos que foi igualmente de graça que eu e você recebemos tudo que a gente precisa. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi dado gratuitamente, graciosamente pelo nosso Senhor. E isso nos coloca no mesmo patamar de todos os grandes homens e mulheres na história do Evangelho, na história do mundo. Você vai receber a mesma coisa que Moisés. Quantos mares você abriu? Alguém aqui abriu algum mar? Sim, só para eu saber, né? Não, esse aí não serve. Esse mar aí não serve, não. E glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E qual foi o erro do irmão empenhado lá, que veio e advertiu e mostrou que tinha que fazer as coisas melhores? O erro que muitas vezes ocupa lugar e aluga, às vezes, um cômodo inteiro ali no nosso coração, é a ideia de que é o que eu faço, que é como eu me comporto, que vai mover o coração de Deus em meu favor. Ele estava certíssimo na advertência que ele fez, mas precisamos servir melhor, porque o nosso Deus merece o melhor. E não porque Ele vai me abençoar mais por conta disso. Assim também como todas as pessoas ao nosso redor, a gente vai fazer o melhor por amor. Isso leva a gente a atravessar todas as áreas da vida, irmãos. No estudo, trabalho, relacionamentos, devemos viver as nossas vidas baseadas na graça. Graça que nos convidou a viver com Deus, graça que nos redireciona, graça que nos enche, graça que nos move. Então, igualmente, somos desafiados a transmitir essa mesma graça a todos os demais. Não para que, de fato, a gente possa ser mais abençoado, mas porque aprendemos com o Senhor a nos alegrar em agir com a mesma graça que nos alcançou. Ou seja, tudo isso por conta do nosso ponto 2 de reflexão. E o ponto 2 é, a recompensa é pela graça. A recompensa é pela graça. Se o trabalho é diferente, por que que o pagamento foi igual? Ou você não fica com esse incômodo, olhando para essa história? Essa foi exatamente a questão que está sendo exposta nesse texto aqui, numa cultura completamente diferente da nossa. E se observarmos a ordem do pagamento, o nosso coração meritocrata, urra de horror, como? Não só pagou o mesmo, mas pagou primeiro quem chegou agora. Como assim? Não, esse dono da vinha está gagá, esse cara está maluco. Esse cara nunca mais vai ter ninguém trabalhando na vinha dele. No momento de pagar os trabalhadores, o dono da vinha instruiu que os últimos tinham que receber primeiro. E aí eu consigo imaginar essa história acontecendo em câmera lenta. Não sei se isso acontece com você. Porque a palavra de Deus ela é extremamente cuidadosa na forma como ela apresenta as histórias. Então, a ordem faz toda a diferença e isso está instruindo o nosso coração de alguma forma. E eu consigo imaginar, chamou os últimos. Quando o primeiro, o cara que chegou mais cedo lá, o primeiro a entrar na vinha, olhou e viu o último que entrou receber 1 denário, eu consigo imaginar ele pensando exatamente assim, mano, se o que chegou por último está recebendo 1, eu vou receber uma bolada, vou sair daqui rico, olha como esse cara é bondoso, está dando pagamento de um dia inteiro para o cara que chegou por último, eu vou me dar muito bem, estou aqui há um tempão, glória a Deus, vou sair com o bolso cheio. Mas a grande surpresa é que todos, no fim das contas, recebem a mesma quantia. Aqueles que foram contratados no final do dia recebem exatamente o mesmo valor daqueles que chegaram no primeiro horário. Esse é o cerne da mensagem da graça. A recompensa de Deus não é, nem nunca será proporcional ao esforço humano. Por quê? Porque a recompensa que vem de Deus na nossa direção, ela é baseada única e exclusivamente na sua generosidade, na sua bondade.
não sua, na sua, de Deus. Esse ponto é chocante demais para nós, e ele realmente rompe essa nossa barreira meritocrata. Porque nós temos essa tendência natural de esperar que os nossos esforços resultem em recompensas cada vez maiores. Recompensas que sejam proporcionais ao esforço que a gente está fazendo. Achamos que aqueles que fazem mais para Deus devem receber mais, naturalmente. Mas Jesus está nos mostrando que a salvação e as bênçãos de Deus são dons. E elas vêm pela graça. Todos que respondem ao chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, todos, cedo ou tarde, recebem o mesmo dom gracioso do nosso Senhor, e esse dom se chama salvação. Em nossa sociedade meritocrática, estamos acostumados a associar esforço com recompensa, e isso chega ao ponto das pessoas fazerem níveis de céu. Você fez tanto, você vai ali, para a base do céu, porque se tiver chuva e enchente, você morre. Você vai ficar na base do céu. E aí, se você for muito bom, você escala para o primeiro, ou para o segundo, e para o terceiro. Tem gente que já está na cobertura do céu. Mas a graça de Deus não funciona assim. No reino de Deus não há lugar para merecimento. Todos nós recebemos a mesma recompensa, a vida eterna, o favor de Deus, independente de quanto tempo nós servimos. Desculpa. Isso nos desafia a abandonar a ideia de que podemos ganhar a graça de Deus. Isso nos desafia a, de verdade, confiar plenamente na generosidade do Senhor e não na minha. E tudo isso acontece porque ainda carregamos marcas profundas do pecado no nosso coração. Marcas que nos atrapalham a viver, marcas que nos atrapalham a desfrutar a graça com plenitude. E é por isso que a gente precisa olhar para esse terceiro ponto de reflexão. O orgulho e a comparação impedem a compreensão de graça. Sabe aquele crente que olha para o outro e vê que, não, mas fulano é imaturo, fulano é assim porque não teve a experiência que eu tive. Eu, com a metade da idade dele, ganhava o dobro do que ele ganhava, porque eu já era o dobro de crente, eu já era... E aí, que parâmetros são esses? A reação dos primeiros trabalhadores revela uma atitude que é extremamente comum em nós: o orgulho e a comparação. Eles murmuram e se queixam contra o dono da vinha, sentindo-se injustiçados, porque trabalharam... Pois é, está vendo como é que é? É injusto. Trabalharam o dia todo e receberam o mesmo que aqueles que tinham acabado de chegar, trabalhando apenas uma horinha. O problema aqui não é a generosidade do dono oferecendo o pagamento, mas o orgulho dos trabalhadores que estavam na vinha. Eles acreditavam que mereciam mais e estavam comparando seus esforços um com os outros, olhando ao redor e querendo definir novas regras que não estavam estabelecidas. E é isso que o orgulho faz. O orgulho nos cega para a graça. O orgulho faz a gente estar no meio do povo de Deus, vivendo como homens desgraçados, no sentido de homens que ainda não experimentaram a graça verdadeira do Altíssimo. Quando nos concentramos no que eu e você merecemos, perdemos de vista a generosidade de Deus, porque eu nunca vou fazer algo bom o suficiente para merecer o mínimo de Deus. O dono da vinha responde, então, com toda a segurança, e essa aqui é uma lapada. Abre o ouvido, não pensa no irmão que tinha que ouvir, não. Pensa você, seu coração e Deus apenas. Versículo 15. Ou você está com inveja porque sou generoso? Quantas vezes, irmãos, a nossa jornada foi árdua, Deus nos abençoou, e a gente olha para a vida do outro irmãozinho, nunca passou uma tribulação, nunca passou uma desgraça, não que você saiba, né? Nunca passou uma grande desgraça, nunca ficou desempregado, nunca passou fome, nunca passou isso, nunca passou... E aí está sendo abençoado, rapaz. Deus perdeu a mão mesmo. Esse é um lembrete de que a graça de Deus é escandalosamente generosa, irmãos. E é algo que choca, porque Ele continua fazendo assim. Ele ora para um e abençoa muito.
Ele olha para outro e ele também abençoa. Essa forma de avaliar o muito e pouco está muito mais vinculada à nossa própria perspectiva de merecer. E porque a gente entende que merece mais, a gente começa a definir o pagamento de Deus como algo menor. Quando nos comparamos uns com os outros, esquecemos que tudo o que temos é fruto de graça. Porque a própria vida é um dom que Ele não precisava ter dado para nenhum de nós. Não é fruto de merecimento, porque já começa antes que a gente pudesse merecer qualquer coisa. Muitas vezes nos comparamos com outros cristãos na caminhada, e aqui tem um ponto muito interessante, porque é Paulo mesmo que vai chamar a gente a esse compromisso de olhar para outros homens e mulheres na fé e tomá-los como referência. E ele se coloca, inclusive, nessa posição, algumas vezes, chamando a gente a olhar para pessoas que são referências e melhorar o nosso comportamento. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo não é isso. Achamos que por termos servido a Deus por mais tempo, por termos servido a Deus melhor, merecemos mais de alguma forma. Mas a graça de Deus, que é essa dádiva da salvação, ela continua sendo derramada igualmente sobre todos os trabalhadores da vinha. O orgulho e a comparação, eles entram apenas como impedimentos para nos atrapalhar a experimentar a plenitude da graça. Precisamos reconhecer que tudo o que temos vem da generosa mão de Deus, para então conseguirmos aprender a nos alegrar com as bênçãos que caem dos céus em nosso favor. Tanto sobre a minha vida, quanto sobre a vida dos irmãos que estão ao meu redor. E aprender a nos alegrar com a dádiva que é derramada no vizinho ali que não fez nada. E Deus o abençoou, louvado seja o nome do Senhor por isso. A parábola dos trabalhadores na vinha nos ensina lições profundas sobre essa relação que vem sendo tão destruída, tão moldada pela cultura entre merecimento e graça. Porque o reino de Deus não funciona de acordo com essa lógica. O merecimento nunca vai se encaixar aqui. Porque, de acordo com essa regra do merecimento, aqueles que fazem mais, merecem mais. E a lógica do Evangelho é completamente invertida nesse valor. Jesus nos mostra que o reino dos céus, ou no reino dos céus, não há espaço para merecimento humano, porque ninguém, nem hoje, nem nunca, vai merecer estar lá. A salvação é esse dom gratuito de Deus, dado por graça a todos que Ele resolve chamar para trabalhar, na hora que Ele chama para trabalhar. E aí eu não tenho como olhar para esse texto e ignorar toda a nossa história como igreja cristã mesmo. E nesse ato de olhar para a história, ignorar a história de alguns apóstolos que foram martirizados, a história de outros heróis da fé, homens e mulheres que serviram fielmente ao Senhor e tiveram suas vidas ceifadas, queimados, torturados e mortos de diversas formas. E eu consigo imaginar essas pessoas dizendo, realmente, na hora da morte ali, eu acho que é melhor negar Jesus. Acho que é melhor negar Jesus. Trabalhei pra caramba, servi pra caramba, fiz coisa pra caramba, e agora eu vou ter que morrer para provar? Já provei com tudo que eu fiz. Esse Deus não deve me amar. Esse Deus não me fez rico, esse Deus não me deu tudo que eu sonhei, e ainda está me deixando ser condenado. Esse Deus vai me deixar morrer. Que Deus é esse? Porque, infelizmente, irmãos, esse tipo de questão que a gente tem que fazer apropriando dessas histórias, infelizmente, num esforço danado que tem sido feito de enquadrar o Evangelho na nossa cultura, muitas vezes continuamos veiculando um Evangelho, sim, mas um Evangelho que seja mais palatável, um Evangelho que seja mais comercial, mais gourmet, que desça mais fácil na garganta, que acaba sendo aquele Evangelho que acaba sempre culminando na vitória plena e imediata. Entretanto, o que as Escrituras nos revelam é que morrer por Jesus e pela nossa fé é um privilégio extraordinário. E isso é totalmente contrário à expectativa humana. Perceba, Deus pode te fazer rico e próspero.
Nenhum amém. Ninguém aqui espera ser rico e próspero. Glória a Deus por isso. Ou não. Ele pode te fazer muito feliz. Ele pode te fazer alcançar coisas extraordinárias. Ele pode. Mas se você entender que tudo isso é graça, é dádiva que Ele vai colocar nas suas mãos para que você faça outros gestos e atos de graça. Porque senão, mesmo que Deus nos dê coisas incríveis, riquezas inimagináveis, nós vamos continuar queimando a nossa vida como quem queima palha para se aquecer. Você sabe o que isso significa? Você sabe como é que funciona a dinâmica para você se aquecer em algum lugar realmente frio? Então vamos lá. A palha, já experimentou botar fogo num pedaço de palha? O que acontece? Quanto tempo leva para queimar a palha? Queimou. Já era. Ou seja, é um material que queima muito rápido e tem muito volume. Então você tem que juntar muita palha para você tacar fogo para poder se aquecer um pouquinho. E em pouquíssimo tempo, com muito esforço, aquilo tudo se esvaiu, se esgotou. É o que a Bíblia vai dizer que acontece quando a gente se prende às riquezas. A gente vai continuar se empenhando muito, a gente vai continuar correndo muito atrás de muita coisa, e na hora de desfrutar, essas coisas vão simplesmente escapar das nossas mãos. É o que a própria Escritura vai chamar de correr atrás do vento. Todos os trabalhadores da vinha trabalharam, cada um a seu tempo, cada um com as suas forças, e cada um recebeu o devido pagamento que o Senhor julgou digno. Porque só quem tem poder para definir o pagamento é o dono da vinha. Tira da sua cabeça esse poder que você acha que tem. E ao contrário de nós, Ele sempre é fiel, Ele sempre é justo. Porque a Bíblia diz que Ele é perfeito. Então basta cada um de nós, enquanto trabalhadores da vinha, trabalharmos e confiarmos que o pagamento está garantido. É graça. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja caminhando bem na sua vida com Jesus e servindo na grande obra do Senhor. Então, a palavra que eu tenho para você nessa manhã é: siga em pleno vigor, com toda a disposição, pois o Deus que chamou a cada um de nós, Ele há de nos sustentar durante o trabalho do dia inteiro. E o nosso pagamento vai estar garantido quando o fim do dia chegar. Mas talvez você tenha sucumbido à tentação do orgulho. Talvez, mesmo servindo ao Senhor, essa mágoa começou a ganhar espaço no seu coração e a comparação se tornou a sua realidade no pior modelo. Não se comparando com pessoas que têm algo a agregar, mas olhando, poxa, são tantos que não fazem nada. Talvez seu coração tenha sido seduzido pela inveja ou até pela desmotivação. O Deus Todo-Poderoso em pessoa te chamou, te escolheu para fazer parte dessa vinha, não foi qualquer um. É um grupo seleto de trabalhadores e essa vinha é gloriosa. Ele já garantiu a sua inclusão, Ele já garantiu o seu pagamento. Mas é verdade, não podemos olhar para essa história e ignorar dados preciosos que nos afetam. O trabalho e o desgaste podem realmente nos desmotivar. Pode ser que fique pesado demais, pode ser que as suas forças não aguentem mais dar conta daquilo ali. Nesse caso, o que esse texto nos chama a consciência é termos a atenção de que o Senhor não nos chama a sacrifícios de tolo. Isso significa que só existe um grande herói nessa história e ele não é você. Não sou eu que vou ser o top 1 coletor da vinha. Não é você que vai ser o top 1 trabalhador da vinha. Se o Senhor achar que existe alguém sobrecarregado demais, Ele faz o quê? Chama mais trabalhadores. O serviço ao Senhor não é uma escalada empresarial ao topo. Por quê? Porque já existe uma diretoria, já existe uma administração perfeita e essas vagas nunca serão franqueadas a mais ninguém. Então nós somos chamados sim a investir toda a nossa força, todo o nosso empenho sem esperar nada, nenhuma bonificação especial do céu.
faça por amor. Faça por amor. Faça como um ato de serviço, servindo as pessoas. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nós somos continuamente desafiados a nos posicionar como Jesus, oferecendo graciosamente o nosso serviço, a nossa vida, o nosso amor, tudo a todos ao nosso redor, não só os legais, não só os que podem oferecer alguma coisa em troca. E acima de tudo isso, não se permita dominar pelo orgulho, não se permita dominar pela necessidade de comparação. Se alguém te advertir que você precisa fazer algo melhor, louve ao Senhor pela vida de quem se aproximou de você para te advertir. Faça algo melhor. Se você acha que a pessoa está errada, converse. Não precisa brigar, gente. Não precisa brigar. Eu acho que o Twitter desencadeou algo na mente humana. Não pode ser nem o Twitter, porque o Twitter ficou fora do ar, né? E o pessoal continuou brigando, então a culpa não pode ser do Twitter. Algo no coração do humano aí tem degringolado de forma que a gente não consegue mais ser advertido. A pessoa se aproxima para orientar e a gente já está brigando. Vamos crescer, vamos ouvir, vamos melhorar. E quando a comparação bater forte demais, doer demais no seu coração, eu te convido a olhar de novo para o versículo 15. Vamos olhar para o versículo 15? Diz assim a palavra do Senhor: não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Quando o seu coração, meu irmão, minha irmã, bater essa cobrança muito forte, comparando você, porque tem outros que fazem menos e recebem mais, porque tem gente que recebe atenção especial, por que isso, por que aquilo? Coloque o seu coração diante do altar. Clame ao dono da vinha: Senhor, eu preciso de ajuda para voltar a confiar. Eu preciso de recursos para continuar servindo ao Senhor. Me ajuda a dividir a minha carga, me ajuda a compartilhar, me ajuda a servir de uma forma melhor. Porque esse Senhor sabe exatamente o que faz, e Ele faz tudo da melhor maneira possível. Quem é o empecilho aqui na vinha? Sou eu e você, meu irmão. Por isso, a gente precisa relembrar desses 3 pontos principais da nossa reflexão nessa manhã. Primeiro deles, o chamado de Deus é pela graça, não pelo tempo, não pelo esforço, não pela sua linhagem, não pelo seu poder. É graça. 2, a recompensa de Deus é fruto da própria generosidade dEle. Não vai ser nunca baseado em merecimento. E 3, o orgulho e a comparação são obstáculos que continuam nos impedindo de experimentar a plenitude da graça. E se eles são obstáculos, até quando eu vou me permitir conduzir por eles? Somos desafiados a abandonar as nossas expectativas de merecimento. Precisamos exercitar a nossa confiança plenamente na graça de Deus, para que assim, meu irmão, minha irmã, possamos viver de acordo com os padrões do reino dos céus, reconhecendo que só há espaço para um grande herói na história, e esse herói é Jesus Cristo, e que tudo que recebemos vem e continuará vindo generosamente das suas mãos. E você ainda tem vagado, se por acaso, né, essa é a sua realidade, e você ainda tem vagado sem esperança, se por acaso você tem sentido que as suas forças estão esgotadas, que você está sobrecarregado demais, saiba que esse Senhor veio ao seu encontro. Nunca, em nenhuma situação de conversa com Jesus, acontece por acaso. Ele chama os seus trabalhadores para ouvir a mensagem que Ele preparou. E Ele te chamou para vir a esse encontro. Ele te resgatou. Ele me resgatou. Ele resgatou a cada um de nós. Ele nos dá o privilégio de servir nesse lugar. Esse privilégio é incomparável, com pessoas que não são perfeitas. Algumas são tão falhas quanto eu, outras são muito mais falhas que eu, e outras são infinitamente melhores do que eu. Mas todos servimos ao mesmo Senhor. Esse é o mesmo que agora nos chama a fazer parte desse privilegiado grupo de trabalhadores. E glória a Deus, porque o dono da vinha continua chamando novos trabalhadores, Ele continua contratando. Enquanto não há vagas aí fora, o nosso Senhor continua contratando aos montes, dando o direito de fazer parte dessa gloriosa vinha.
o dono da vinha não só continua contratando, mas continua garantindo o pagamento. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque tudo é pela graça. Glória a Deus porque tudo é de graça para nós. Porque não tem nada que eu e você possamos fazer. Então, como disse o poderosíssimo versículo 14, receba o que é seu e vá. Por isso, meu irmão, minha irmã, que veio até aqui, ouviu essa mensagem, que conheceu o chamado do Senhor, que é dono da vinha, agora é a sua hora de receber o seu pagamento e voltar para a sua vida. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, tem muitas coisas, Senhor, que ocupam de fato o nosso coração, a nossa mente, coisas que nos afastam do Senhor, coisas que nos afastam, Senhor, da tarefa que o Senhor colocou diante de nós, que é servir na vinha. Obrigado, Senhor, porque muito mais do que basear as coisas e o retorno no nosso merecimento, o Senhor tem derramado graça sem medida sobre a vida de todos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado de novo e de novo a novas conversas com o Senhor, restaurando o nosso coração, redirecionando a nossa visão. Obrigado, Senhor, porque a graça é tão extraordinária. Ajuda-nos, Senhor, a mesmo num mundo tão corrompido, mesmo, Senhor, carregando corações tão malvados, tão contaminados, ajuda-nos, Senhor, a realmente vivermos pela graça. Que essa graça conduza as nossas ações, que essa graça conduza o nosso comportamento, que essa graça nos permita mostrar para o mundo que existe uma forma excelente de viver. Ajuda-nos, Senhor, a viver dessa forma. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.